Olá, pessoal, boa tarde, boa noite, início de noite. Peço desculpas aí pelo atraso. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, doutor Miguel. Boa tarde, doutor Ebert. Boa tarde, Luciana. Sejam muito Boa tarde, bem-vindos. Torel. Boa tarde, colega. Prazer dividir esse espaço aqui com o senhor. Boa tarde. Obrigado, é uma honra e um privilégio e saudações Portugal. Muito obrigado. Estamos juntos. Sou atleticano, um bom atleticano. Lembrou, né? Ele lembrou disso, eu tinha falado aqui. Quero dar saudações também para o pessoal que está chegando aí agora. Já tinha um pessoal aqui esperando a gente, aguardando pacientemente. A gente estava com uns probleminhas técnicos aqui, mas graças a Deus já foi solucionado. E estamos nós aqui. Eu vou introduzir, então, os dois profissionais excelentes e maravilhosos que temos hoje conosco aqui. Estamos aqui, então, com o doutor Ebert, né, que está aqui conosco. O doutor Ebert é brasileiro, está no Brasil falando conosco, e vou dar uns minutinhos aí para o senhor se apresentar, doutor. Luciana, em lugar é um privilégio poder participar de um espaço de discussão, de reflexão histórica como esse. A nossa geração não vivenciou uma crise como essa que nós estamos passando por ela, e ser uma voz de discussão nesse momento, de contribuição para o debate e a reflexão e encontrar novos caminhos para mim um privilégio. Como você já disse, eu sou advogado, atuo no direito tributário e no direito administrativo aqui no Brasil e faço um pouco de direito de propriedade. Como eu te disse anteriormente, a minha profissão é de advogado, mas o direito é uma ciência e, enquanto tal, é sempre requisitado, sobretudo nos momentos de crise, de conflito, a ajudar a encontrar saídas. É isso que eu espero fazer, contribuindo com o debate. Só para não me alongar na minha apresentação, antes de exercer a minha profissão como advogado, tive uma passagem pela iniciativa privada durante um bom tempo, e depois uma boa caminhada no serviço público, onde eu fui secretário municipal, numa cidade no interior de Minas, e fui vereador nesse mesmo município. Como vocação mesmo, eu acabei fazendo uma especialização em gestão pública municipal e fazendo uma especialização em direito tributário, e o que me trouxe até aqui. Excelente. E muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Eu acho que vai ser brilhante mesmo o nosso debate. E está conosco aqui também o doutor Miguel Real Mendes, aqui por Portugal. E eu queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre o seu currículo profissional e aquilo que o senhor faz, doutor. Bom, muito bem. Bom, boa tarde aos dois e desde já que uma nota prévia, um reconhecimento e uma saudação especial ao Omni e em especial ao Luciano Castelli por esta magnífica iniciativa e pela organização extremamente atual e que a todos diz respeito. Bom, um pouco a exemplo do meu magnífico colega de debate, eu igualmente também sou advogado, trabalho muito nas áreas do direito tributário, mas também no direito administrativo, mas mais numa vertente internacional, quer da parte de Portugal, quer a nível da União Europeia e a nível internacional. E sou professor universitário na licenciatura e no mestrado, quer de direito fiscal. E tenho certeza que este debate vai ser extremamente... Obrigado. Tá certo. Obrigada, então. O que nós vamos fazer aqui, na realidade, é um bate-papo, né? Por causa dessa pandemia que nos pegou a todos de surpresa, tivemos aí consequências, né, bem importantes na área econômica, tributária, jurídica,
Então, foi sobre isso, né, o convite de hoje, para que a gente possa estar debatendo com profissionais que são da área, para ver o que já tem sido feito, né? E também aí o que a gente pode prever para um futuro breve, né? Então, eu queria começar justamente por isso, né? Quais são os impactos que a gente já está vendo nas pequenas e médias empresas, tanto no Brasil como em Portugal? Vamos fazer sempre primeiro aí o doutor Herbert, então pode falar e depois a gente vai comentando, e é um bate-papo bem tranquilo. Ok. Doutor Miguel, espero que o senhor não se importe que eu comece por aqui. Só reiterar que, para mim, está sendo um privilégio, uma honra poder dividir esse espaço aqui com o colega e saber também que atuamos em áreas muito próximas do direito fiscal, direito tributário, que, em alguma medida, é onde os governos, nesse momento de crise, eles encontram lugar para fazer as suas primeiras intervenções. Luciano, você me fez uma pergunta um tanto quanto objetiva dos impactos da crise sobre as micro, pequenas e pequenas empresas e sobre a questão do trabalho, emprego e renda. Se você me permite, eu queria só fazer uma manifestação em homenagem mesmo ao direito em consciência, para externar aqui um pensamento que eu gostaria depois de ver se o colega também concorda com ele, doutor Miguel, que é o seguinte: os impactos, o coronavírus, a epidemia em si, ele é um fato social, nesse caso é um fato ligado à saúde, porque é um vírus que acometeu a saúde, está cometendo e colocando em risco a saúde de uma parcela ou da população como um todo, e ele requer algumas medidas de ordem governamental. E a forma como nós temos para entendermos como que o governo se prepara, os estados se preparam, estão se preparando, as medidas tomadas, ela se manifesta, se revela através da lei. E nós temos uma particularidade aqui, que não é só no direito brasileiro, que permite com que o poder central, e aqui nós estamos falando de um Estado federado, nós temos aqui entes políticos, né? A menor unidade política é o município, os estados é uma unidade intermediária, e a União Federal que engloba todos esses entes políticos. Mas cada um tem um grau de autonomia diferente, e esse grau de autonomia, inclusive, ele fica muito claro a partir do momento que a gente consegue entender quais os tributos pertencem a qual ente federado. Dinheiro e é dinheiro também, dentre outras questões, que ajuda a resolver, a mitigar os efeitos da crise, ou até a mitigar os efeitos da crise. E, indo nessa direção de pensamento, a gente precisa de perceber que hoje todas as medidas refrigerantes, elas têm partido do poder executivo central, ou seja, da União Federal, porque é um poder privativo dos poderes executivos, a edição de medidas provisórias. Então, hoje, encontram-se no Congresso Nacional diversas medidas provisórias em tramitação, elas têm vigência imediatamente ao chegarem naquela casa congressual, e depois elas são ou não convertidas em lei. O que eu estou querendo dizer? Que esse arcabouço legal que já chegou à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, ele é muito revelador de como o poder central está entendendo a crise, como ele está entendendo a crise e quais as prioridades que ele tem na crise. E, para não me alongar, mas eu queria fazer outra pontuação dentro levando isso em conta, é que é fato, e nós temos testemunhado isso pelas mídias especializadas e pelas mídias de uma forma geral, que, dada essa configuração de sermos um Estado que temos 3 entes políticos, existe um tensionamento visível nesse momento entre o poder representado pela União Federal e os estados. E isso causa uma dificuldade um tanto grande para o enfrentamento das situações
haja vista, e os portugueses eles são pioneiros na navegação, que contra a pior tormenta é a falta de comando, ou comando dividido, e é o que nós estamos vivendo. E isso pode ter um reflexo, e terá um reflexo importantíssimo, como nós vamos passar pela crise e como nós vamos estar depois da crise. Porque essa crise não vai ser para sempre, isso é lógico, é evidente, mas esse é importante, ele é um sinalizador daquilo que está por vir. Eu queria deixar só essa pontuação inicial, dessa questão que os impactos eles precisam ser percebidos frente às medidas legais que já foram adotadas e encaminhadas ao Congresso Nacional, nas duas casas, Câmara e Senado, mas também tendo em conta que os estados, que são porções da federação, eles também eles estão tendo uma postura um tanto quanto divergente, diferente do poder central, que poderá ter um impacto na frente de como nós vamos atravessar a crise. Aí eu estou falando quantas pessoas poderão ser acometidas, ser vitimadas pelo vírus, com relação às próprias organizações mesmo econômicas, as micro e pequenas empresas, como elas vão atravessar e como elas sairão lá na frente. Essa é uma pontuação inicial que eu queria deixar. E até eu queria que o doutor Miguel falasse também, já que o senhor explicou muito bem, até por sinal, o quão diversificada é a política brasileira e a dificuldade que tem de fazer uma gestão unificada de tudo isso, né? São mais de 20 estados. Como é que é aqui, doutor Miguel, em Portugal? Como é que está sendo isso aqui? Porque a gente está vivendo, né, aqui essa realidade. Como é que essas diferenças, como é que o governo português está levando essa crise, está administrando isso? Muito bem, Luciana, então, seguindo a tua sábia sugestão sobre essa pergunta extremamente interessante e pertinente, eu gostava de transmitir 3 notas fundamentais. Primeira nota, esta questão das pequenas e médias empresas preocupa de forma significativa a sociedade portuguesa e os empresários portugueses. Porquê? Porque cerca de 97% das empresas em Portugal são as chamadas PMEs, ou seja, pequenas e médias empresas, muitas delas com uma estrutura familiar, ou seja, trabalha, por exemplo, o marido e a mulher e os filhos, e de facto isto é uma situação extremamente preocupante que Portugal está a atravessar. Segunda nota que vos gostava de transmitir, como é que tem sido a atuação do governo? Globalmente positiva, mas aqui com um equilíbrio que todos nós reconhecemos que não é fácil conseguir entre, por um lado, uma questão de saúde pública, ou seja, tentar impedir que mais pessoas contraiam o coronavírus e também evitar o máximo possível de mortes e de pessoas infectadas com este vírus para não colocar em causa o Sistema Nacional de Saúde em Portugal. Portanto, por um lado, é um equilíbrio difícil entre um assunto de saúde pública e, por outro lado, um assunto de economia. Isto porquê? Porque todos nós não sabemos exatamente quando esta situação vai terminar em Portugal, mas felizmente um dia vai terminar, e a questão de fundo que se coloca é como é que vai estar Portugal e as empresas portuguesas nesse momento. Porquê? Porque o país tem que ir para a frente e as empresas têm que recuperar. E eu, ainda nesta segunda nota, dou-vos outro dado. Os 3 setores económicos que estão a ser mais afetados por esta crise é o turismo, é as prestações de serviços e é a indústria. Estão a ter reduções de faturação brutais. E neste sentido, o governo português, e bem, implementou uma medida mais de âmbito de direito laboral, que é o trabalhista, penso que é assim que no Brasil denominam, que é o layoff, ou seja, 2/3 dos ordenados e dos salários dos trabalhadores são pagos e suportados pela Segurança Social, ou seja, indiretamente pelo Estado português, e o outro 1/3 pela entidade empregadora, pela entidade patronal. E é uma medida que
muitas empresas, inclusive de grande dimensão em Portugal e com muito prestígio e com muita credibilidade, estão a usar e bem. Portanto, nesta segunda nota, o governo globalmente está a fazer o que pode, mas todos os empresários sentem que é um pouco curto, que devia ir mais além. Mas ainda nesta segunda nota há aqui um dado positivo, que é há uma unidade e uma conjugação de esforços entre o maior partido que suporta o governo, que é o Partido Socialista, e o maior partido da oposição, que é o PSD. E isto é positivo para ser aprovado algumas medidas no Parlamento português para combater esta crise. Portanto, isto é um dado muito positivo, ou seja, há uma certa unidade política em Portugal, pelo menos nos maiores partidos, no combate a esta situação e nas medidas económicas e jurídicas para ultrapassar esta situação. Terceira e última nota que eu gostava de transmitir. Ao contrário do que o meu distinto colega afirmou e bem, o Brasil é uma federação com a capital federal em Brasília, mas Portugal não tem um sistema jurídico e constitucional de uma federação. Portanto, é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na Constituição da República Portuguesa, mas é mais do que isso. Ou seja, Portugal, desde 1986, está integrado numa União Europeia. Neste momento, com 27 Estados-membros. Porquê? Porque o Reino Unido, recentemente, como foi conhecido de todo o mundo, através do Brexit, decidiu, através de um referendo, sair da União Europeia. Ora, o que eu quero transmitir com isto é o seguinte: só vamos ter uma resposta eficaz, sobretudo ao nível das pequenas e médias empresas e do tecido empresarial em Portugal, se houver uma resposta e uma ajuda da União Europeia. Ou seja, tem que ser uma resposta global dos 27 Estados da União Europeia. Isto é uma crise europeia mundial e não pode ter uma resposta só Portugal, porque é claramente insuficiente. Há 2 dias atrás foi aprovada um pacote de ajuda financeira de 500 mil milhões pela Comissão Europeia. Foi positivo, mas é insuficiente. Portanto, eu temo que tenham que ser adotadas outras medidas suplementares no futuro de apoio financeiro, quer às empresas portuguesas, quer a empresas noutros países da União Europeia, porque de facto isto é uma crise que vai ter repercussões muito graves e vai demorar algum tempo a todos os Estados-membros da União Europeia de recuperarem e de termos uma vida empresarial como tínhamos há alguns meses atrás. Doutor Miguel, até pegando uma carona, como a gente diz, né, no que o senhor falou, nós sabemos que as empresas portuguesas, na sua maioria, são familiares, são pequenas e pequeninhas empresas mesmo, né, pequenas e médias, e já se está veiculando também, através da rede de televisão e outras notícias, que esses empresários têm recorrido a essas linhas de crédito que o governo lançou e não têm sido contempladas pelos bancos, têm sentido dificuldade em ter acesso a essas linhas. Os bancos parece que estão com muita burocracia e com alguns poréns e senãos, e parece que a mesma coisa está acontecendo no Brasil também. Né? Lá, eu vi notícias lá também da mesma situação. Como é que o senhor vê isso, doutor Miguel, aqui em Portugal? Luciana, o que transmitiste, infelizmente, é verdade. Ou seja, foram criadas várias linhas de crédito pelo governo em articulação com os bancos, mas muitos bancos estão a pedir garantias adicionais para conceder esse crédito. Muitas delas garantias até a nível pessoal, por exemplo, dos sócios, dos gerentes ou dos administradores, seja um aval ou uma fiança. Ora, se as empresas economicamente já estão numa situação delicada e ainda se vai pedir esta garantia pessoal acrescida aos sócios ou aos gerentes, fica quase impossível contrair este empréstimo. Por isso é que fala-se cada vez com mais insistência nos próximos dias
surgir diversa legislação por parte do governo, de facto, para não tornar tão exigente os requisitos e os critérios dos bancos para conceder estes créditos, seja através de moratórias, seja através de outras situações, mas de facto tem de haver aqui uma alteração dos bancos, até porque em 2008, 2009 houve também uma crise grave em Portugal, sobretudo uma crise muito financeira, e os bancos foram muito auxiliados pelo governo e indiretamente pelos contribuintes portugueses através de todos os nossos impostos. Portanto, há como que aqui agora os bancos também darem algum contributo e também poderem ajudar nesta situação. Isto porquê? Porque isto é um ciclo vicioso, reparem. Muitas empresas estão apoiadas na banca, e se as empresas deixam de pagar os empréstimos, contraíram perante a banca, também não é positivo para os bancos. Portanto, tem de haver aqui alguma abertura por parte dos bancos, por exemplo, para conceder algum prazo, imaginem, de 6 meses ou mais, para não pagarem determinados empréstimos ou os juros desses empréstimos, e dar alguma folga e permitir que as empresas respirem e, assim, poderem honrar os seus compromissos financeiros perante os bancos portugueses. Exato. E, doutor Herbert, é verdade isso no Brasil também? Eu vi notícia de que mais de 68% dos pedidos de crédito dos pequenos empresários têm sido negados pelos bancos. Nós precisamos, é a realidade, mas nós precisamos entender que o momento anterior que as micro e pequenas empresas viviam no Brasil, e registro aqui também, de igual modo, comparativamente a Portugal, as micro e pequenas empresas e médias empresas são as que são as maiores empregadoras. Eu tive o cuidado de olhar ontem um boletim do CAGED, que o SEBRAE, que é a Agência Nacional de Fomento às Micro e Pequenas Empresas, ela produz todo ano, é um observatório do emprego, e ela dá conta dessa estatística, de que as micro e pequenas empresas, elas que são as maiores geradoras de emprego no país, mas que nesse momento anterior à crise, elas já estavam com um grau de endividamento muito grande, de forma que agora, quando algumas poucas linhas de crédito são disponibilizadas, e elas são específicas para alimentação ou para garantia do salário dos trabalhadores durante o período da crise, na economia eles usam a expressão, e vou repetir aqui, que não é dinheiro novo, na verdade é fruto de empréstimo. E, portanto, a empresa ela vai analisar também bastante, mesmo que a linha de crédito esteja disponível, ela vai analisar bastante entre tomar essa linha de crédito ou demitir o seu funcionário. E nesse sentido, eu quero fazer com as palavras do doutor Miguel, e volto ao início da minha reflexão. Uma das primeiras medidas que o governo mandou ao Congresso Nacional, medida provisória, foi para o sistema financeiro, inclusive divulgado naquele boletim que você própria, Luciana, através da OMS, nos encaminhou. O Banco Central do Brasil tomou uma série de medidas para a proteção e defesa do sistema econômico, ou sistema financeiro, melhor dizendo. Aquela ajuda, e aí eu vou fazer um bypass aqui para a gente chegar e fazer um comparativo. Agora, aquela ajuda dos R$600 para aquelas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social a tal ponto, porque são autônomos, são pessoas das MEIs, são empresas em nome individual, esse recurso não chegou. Mas o recurso do sistema econômico, financeiro, para a proteção do sistema financeiro, ele chegou em 2 dias. Exatamente. Então, de como o governo entende a dignidade da pessoa humana e a preservação do emprego e da renda. E mais, como agravante. Doutor Herbert, é importante fazer um parêntese aí nisso que o senhor falou. Eu recebi aqui algumas denúncias também, reclamações, de pessoas que fizeram esse agendamento, né, para receber essa ajuda emergencial no Brasil dos R$600, e realmente não receberam, não. Sim, sim. Eu acho que a gente vai acabar chegando até nesse ponto da discussão, mas só voltando aqui, porque eu acho importante registrar isso, como eu disse, como as medidas legais estão sendo
de iniciativa do Poder Executivo Central, é bom que isso fique caracterizado para a gente entender como que o governo está vendo a crise. Então, veja bem, o sistema financeiro, ele recebeu um aporte de recurso de quase 70 bilhões de reais. Houve uma medida legal para que, autorizando o governo a comprar a carteira de crédito dos bancos e das instituições financeiras, ao passo que ajuda as micro e pequenas empresas também. Quando eu permito que compre, é um crédito podre. Então, alguém que tomou lá um empréstimo com o banco para comprar um bem móvel qualquer, um veículo, um outro bem qualquer, e hoje ele não teria condições de pagar, o governo está praticamente comprando essa dívida da iniciativa privada para ganhar praticamente nada, zero, ou seja, defende o sistema financeiro, e aí chama atenção, doutor, não sei se o senhor vai nessa linha de pensamento e de argumentação, que é próprio do sistema capitalista o risco. Então, se você fez uma má aposta, se você emprestou mal o seu dinheiro, você tem que suportar os prejuízos das escolhas que você fez. Diferente do... Então, veja bem, por que o detentor, o dono da padaria da esquina, ele pode quebrar porque não consegue acessar as linhas de crédito do governo, porque você precisa de garantia, você já estava endividado, e o sistema financeiro, sobretudo bancos menores, eles não podem quebrar. Então, é bem revelador de como o poder central ele está entendendo essa crise, que, para mim, em última instância, ele penaliza. Primeiro, exatamente nessa ordem, os profissionais autônomos, as empresas em nomes individual, as micro e pequenas empresas, e a população de uma forma geral. Então, houve uma escolha. Tanto é que aí eu volto lá àquele ponto, aquela ajuda dos R$600, que na verdade chegou no Congresso Nacional como R$200, o Congresso que fez essa intervenção desse auxílio emergencial para 600, ele não chegou à maioria dos brasileiros até hoje. Então, revela de como o governo ele enxerga a pessoa humana e, sobretudo, os micro e pequenos empreendedores. Exato. Eu vou entrar aqui também numa outra questão, que eu acho também muito importante, a gente já falou aí das empresas, dos trabalhadores, do layoff e tudo. Tem um profissional que fica aí meio que no meio disso tudo, né? Que é o prestador de serviço, que são os autônomos, né? Que são os advogados, são os consultores, são pessoas que realmente, eles não são nem funcionários de ninguém, e às vezes nem tem uma empresa com um produto, com um serviço, vive do serviço, né? Uhum. Como que está, doutor Miguel, como que está esse panorama em Portugal? Muito bem, Luciana, responde de forma muito objetiva e precisa. Relativamente aos advogados, ainda há cerca de 4 ou 5 dias, muito por pressão da Ordem dos Advogados de Portugal, tentou-se ser aprovada a legislação na Assembleia da República precisamente para apoiar financeiramente pelo menos alguns advogados, não é, que reunissem os requisitos de estar numa situação económica ou financeira delicada. Bom, esta legislação não passou na Assembleia da República no Parlamento Português. Portanto, os advogados em Portugal não têm qualquer apoio sobre a situação que estamos a passar. Relativamente aos outros prestadores de serviço, de facto o Governo criou alguma legislação, nomeadamente a questão de contribuições para a Segurança Social, que foi deferido o seu pagamento no tempo até 6 meses. Portanto, aí realmente há alguns apoios, mas o grande apoio do governo português foi claramente aos trabalhadores por conta de outrem. Portanto, os trabalhadores subordinados. Não incidiu nos trabalhadores independentes ou autónomos. Aliás, eu dou-vos um exemplo prático que está a gerar alguma polémica e algum desconforto em Portugal. Conforme eu disse no início da minha intervenção, muitas das empresas em Portugal são pequenas e médias empresas. Muitas delas com uma rede, com uma estrutura familiar.
E o modelo societário mais frequente em Portugal são as chamadas sociedades por cotas. Para existir uma sociedade por cotas, um dos órgãos obrigatórios é o chamado órgão da gerência, ou o gerente. Ora, o que acontece em Portugal é que muitas vezes o gerente, ele próprio também é trabalhador e também coloca dinheiro na empresa e às vezes até seu dinheiro pessoal para ajudar a algum problema de liquidez da empresa. Ora, a legislação que o governo criou de apoio às pequenas e médias empresas, nomeadamente o layoff, que globalmente é uma medida positiva, mas o layoff não abrange nem beneficia quem é gerente de uma sociedade por cotas. Exato. Quer dizer, é uma coisa que aparentemente não faz sentido nenhum e está a gerar grande crítica em Portugal. Talvez a curto e médio prazo possa surgir alguma alteração da legislação, mas de facto neste momento os gerentes não são beneficiados pelo layoff e por outras medidas de apoio. Exato. Doutor Herbert, como que é essa situação aí no Brasil? Esse paralelo é parecido? Como que é isso? Exatamente igual. Nós estamos os profissionais, sobretudo os profissionais liberais, eu falo dos advogados, contadores, consultores diversos, estão num limbo jurídico, porque a maioria exercem a empresa em nome próprio, e como o doutor Miguel colocou, é a realidade também. Às vezes você usa seu dinheiro próprio, não da sociedade empresária, para fazer face à manutenção e sobrevivência dessa empresa, e até então, nenhuma das medidas tomadas, quer seja a medida provisória 944, da proteção do suporte, proteção do trabalho e renda dos trabalhadores, nem também a medida provisória 936, que é aquela que trouxe a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho, da redução da jornada com redução do salário, nenhuma delas, elas são esse profissional liberal, que é diferente do profissional autônomo. O profissional autônomo, presume-se aqui no Brasil, seja aquele profissional que não tenha diploma superior e, portanto, ele não exerce empresa em nome próprio, ele exerce algumas atividades em alguma empresa, como aí eu estou falando do eletricista, do bombeiro, do encanador, do borracheiro e etc. Aqui em Portugal são os chamados recibos verdes. Recibos verdes. Aqui o Brasil vem tentando, durante já algum tempo, com algumas medidas de ordem legal, trazer esses trabalhadores autônomos ou informais para a formalidade através das MEIs, que são microempresas em nome individual. Mas é uma legislação incipiente, ela deve ter em torno de 2 anos, ela não alcançou a todos, e, portanto, mas mesmo assim, Luciano, eu faço essa consideração, que a despeito disso, não obstante a isso, esses trabalhadores ainda, de forma ainda que precária, porque R$600 ele não é um valor que te permita, né, sobreviver, mas ainda assim eles foram alcançados. Agora, nós, e eu me incluo como profissionais liberais, não tem nenhuma legislação específica que consiga alcançar. Então, aqui, por exemplo, eu não sei como que é Portugal, e eu vou falar especificamente da advocacia. No mês de dezembro, nós temos o recesso forense, começa do dia 10 de dezembro, vai até o dia 20 de dezembro a 20 de janeiro. Então, as atividades forenses ficam suspensas, apenas com algumas ações emergenciais. A coincidência de logo que retornou-se às atividades da advocacia, em fevereiro nós tivemos o carnaval, então você para um momento um pouquinho antes, estende um pouquinho depois, em razão do feriado, da terça-feira de carnaval, e logo em seguida, na retomada dos trabalhos judiciais, nós entramos na questão da quarentena e do isolamento social em decorrência do coronavírus. Então, veja como é. E, para finalizar, eu penso, doutor Miguel, que como o senhor fez menção aí, as entidades de cumprem um papel de pressão, tem que cumprir esse papel de pressão nesse momento e de organização da classe, para que consiga traduzir em alguma legislação que dê alguma condição para esse profissional atravessar também essa crise. Doutor Miguel, só para a gente fechar essa questão, né,
para ficar o paralelo feito de Portugal, como é que está essa questão dos recibos verdes? Tem alguma política do governo específica para esse nicho ou não? A única política é, acima de tudo, alguns apoios de não terem de fazer contribuições para a segurança social até 6 meses. Portanto, é sobretudo a nível disso, não é? Mas, conforme eu referi, o grande apoio foi dos trabalhadores independentes, portanto, os trabalhadores subordinados e com contrato de trabalho e não os vulgarmente designados recibos verdes. Tá. Então, assim, ó, já aproveitando, né, que a palavra está consigo, nós já estamos chegando no finalzinho da live e está tão bacana assim, o assunto e o conhecimento, né, dos convidados, mas eu queria que o senhor fizesse, doutor Miguel, algumas considerações finais, se o senhor pode deixar aqui alguma palavra de sugestão ou de incentivo para o pessoal que está nos ouvindo, para esse momento e para um enfrentamento aí a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, como que o senhor vê isso? Bom, então eu gostava de deixar aqui 3 notas finais. A primeira nota, como nós nos apercebemos neste produtivo e interessante debate, esta é uma crise e um desafio não nacional, não europeu, mas sim mundial. Aliás, notou-se alguma identidade e alguma similitude de soluções jurídicas entre Portugal e o Brasil. Portanto, acho que isso ficou evidente, o que me apraz registar. A segunda nota que eu vos gostava de transmitir é como é que nós vamos pensar o pós-crise. Ou seja, seguramente que esta situação vai terminar, os Estados vão cá continuar e as respectivas empresas, e têm que ser dados apoios e estímulos para eles continuarem. Aliás, na Europa fala-se um pouco de um plano Marshall ou algo semelhante, mas de facto tem de haver aqui uma ajuda muito bem estruturada, muito eficaz, com uma precisão cirúrgica, para, de facto, os países e as economias irem para a frente e terem futuro. Porque isto realmente foi uma crise com uma dimensão avassaladora. Terceira e última nota que eu gostava de transmitir, que é o seguinte: eu costumo dizer que na vida só é derrotado quem desiste de lutar. Ora, e todos nós, quer empresas, quer os cidadãos, não podem deixar de lutar e ser resilientes e determinados. E eu aqui gostava de citar um dos maiores pensadores de todos os tempos, Garcia Garcés, que nos disse que o homem, e homem aqui interpretado no sentido da humanidade, o homem e a mulher, o homem é ele e a sua circunstância. E, de facto, nós estamos todos a adaptarmos a esta nova circunstância. Portanto, adaptando o nosso estilo de vida, adaptando o trabalho. Reparem, muitos de nós, e eu penso que o meu distinto colega também é o caso, estamos a trabalhar por teletrabalho, porque não podemos ir aos tribunais, não podemos reunir diretamente com os nossos clientes, mas todos nós nos estamos a adaptar. E os portugueses têm uma capacidade de adaptação e de resiliência muito significativa. Portanto, eu acredito, quer em Portugal, quer no Brasil, com determinação, com resiliência e com muita sabedoria e medidas assertivas e precisas, nós vamos ultrapassar este desafio, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Muito bem. Doutor Herbert está com a palavra, então, para fazer as considerações finais. A minha mensagem final também é de esperança em meio ao caos. O Brasil é uma nação altiva, nós passamos por situações extremamente graves, de ordem macro e microeconômica, e poderia citar aqui um exemplo, quando o governo brasileiro confiscou a poupança dos poupadores lá no início da década de 90, levando um caos ao sistema financeiro e econômico, tirando a reserva
que às vezes era o único patrimônio que o trabalhador construiu e o microempreendedor individual construiu durante toda uma vida, e depois essas pessoas conseguiram se refazerem, se recomporem e seguirem as suas vidas. E, de igual modo, nós experimentamos períodos inflacionários que não são críveis para quem não morou e não viveu aqui no Brasil, de você ir a um supermercado e, naquele mesmo instante, antes que você no caixa, o seu dinheiro passava a valer 5%, 10% a menos no exato momento antes de você passar no caixa. Obstante a isso, a resiliência, a criatividade, a perseverança do povo brasileiro está ajudando a construir uma nação que está entre as 8 economias do mundo, esteve entre as 8 economias do mundo, e com alguns exemplos nesses últimos anos, inclusive, de justiça social, de trazer pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza, da miséria, ao consumo, ainda que como uma medida econômica anticíclica, ou seja, dando dinheiro para as pessoas consumirem, para que você pudesse rodar o motor da economia, e foi na crise de 2008, enquanto o mundo inteiro amargou aí uma depressão econômica de grandes proporções, quase que irrecuperável. Nós não passamos ilesos, evidentemente, como outra nação, mas nós fomos menos afetados porque tivemos essa criatividade, tivemos essa esperança e conseguimos nos reinventarmos. Então, eu sei que essa crise é de uma magnitude diferente de todas as outras, talvez tenhamos precedentes aí só com a gripe espanhola, e, de fato, nenhum de nós temos bola de cristal para sabermos como será o dia seguinte à epidemia, até porque não existe um botãozinho que você desliga. É verdade. Precisa de ações humanas, efetivas, políticas, econômicas, sociais, jurídicas, para proteger os trabalhadores de menor renda, para proteger as famílias, para proteger o microempreendedor individual, o micro e pequeno empresário. E, não obstante a tudo isso, eu creio que nós vamos sair mais fortes, vamos sair mais fortalecidos mesmo da crise, e é só esperar para ver. Olha, quero então agradecer imensamente o pessoal que esteve aqui com a gente, né, acompanhando a live e participando, e especialmente a presença do Dr. Herbert Vaz Ribeiro, do Dr. Miguel Real Mendes, né, que esteve aqui conosco, da disponibilidade de ambos. E fica aqui o convite para que vocês voltem e que a gente faça outras lives e discuta mais, porque foi muito bacana. Eu acho que o pessoal também aproveitou bastante. Luciana, se me permite, então, deixar meu abraço aqui ao nobre colega. Eu tive a honra e a oportunidade de dividir esse espaço e espero conhecê-lo pessoalmente para poder usufruir mais desse conhecimento, dessa sabedoria que tanto me ensinou nesses poucos instantes que passamos aqui conversando sobre esses assuntos tão importantes e tão... Sem dúvida, e da minha parte também retribuo os cumprimentos e este agradável debate. Foi uma honra e um privilégio ter debatido consigo, e igualmente também aqui de reconhecimento pela nossa magnífica moderadora, está bem? Foi a grande responsável pelo dinamismo, pela qualidade e pela sabedoria deste debate. Parabéns à Luciana. É bom ter amigos, né? É muito bom. Olha, amanhã nós vamos ter uma outra live, né? E a live de amanhã a gente vai falar sobre superação. Vamos ter 2 convidados muito especiais. Mais uma vez será um brasileiro e um português. E nós vamos estar dividindo com você histórias de superação e, em meio à crise, como é que eles deram a volta e como que são pessoas bem-sucedidas, apesar de dificuldades. Fica com a gente aqui, você com certeza vai curtir. Essa série vai até sexta-feira e estamos abordando oportunidades de negócios na crise. Fica com a gente se vê amanhã. Até mais.